Verdades transformadoras, além de música e videoclipes, conteúdo que te vai levar a ver a vida de outro prisma. Vem connosco! Olá a todos que nos assistem, um forte abraço, cheio de saudades para todos. Antes de mais, queria te dizer que se você não é inscrito, você tem a liberdade de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações aí para você ficar sabendo de todos os vídeos que saírem, né? E também, se você gostar do vídeo, clique no like. Se você não gostar, pode clicar no dislike, não tem problema nenhum. A sua opinião é importante. E é assim, vamos dar início então aqui à nossa pequena conversa de hoje, aqui no Verdades Transformadoras, neste tempo de coronavírus, né? Um tempo tão difícil. Eu devo confessar para vocês, em primeiro lugar, que eu reconheço a necessidade de um pedido de perdão para vocês, tá? Porque eu não tenho falado tão frequentemente igual fazia antes. Mas isso tem um motivo. Eu queria te dizer que apesar de nós não termos conversado ultimamente com tanta frequência, isso não tem sido por falta de atividade, tá bom? Então tem sido na verdade porque, como a maior parte de vocês sabem, eu cuido de vidas e então esse momento é um momento pertinente a esse tipo de cuidado. Então tenho estado envolvido aí em outros trabalhos, inclusivamente na distribuição de cestas básicas e muitas situações do género. Então fica aqui o meu pedido de desculpas e também aqui a justificativa do porquê de nós não termos estado a conversar com mais frequência. Justificativas feitas, pedido de desculpas aceitos, eu assim o espero, pelo menos eles foram efetuados. Eu gostaria de te falar hoje sobre equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio, né? Neste tempo. E Mateus capítulo 10, versículo 16 fala, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: olha, sejam prudentes como a serpente e sejam mansos como as pombas. Também Jesus diz em outra parte lá em João também, olha, tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Se de fato você é um cristão, você se identifica com isto de forma espiritual, ou se de repente você não é um cristão, se de repente você não é um discípulo de Jesus, mas você pode compartilhar da mesma ideia de que todos precisamos de equilíbrio. Eu acredito que assim seja, né? Principalmente num momento como este, em que muitas indagações têm sido feitas, muitas questões têm sido colocadas e muitas discussões têm sido abertas. O coronavírus tem sido pano de fundo para muitas outras questões surgirem, não é? E estas situações mexem sempre muito com as nossas emoções, não é? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, então nós temos emoções e naturalmente estas emoções elas nos fazem ferver o sangue às vezes nos fazem chorar, às vezes nos fazem ficar mais melancólicos, enfim, passamos por várias fases, não é um momento fácil. Agora, de facto, o que acontece é que precisamos de equilíbrio. E falando sobre esse equilíbrio, a primeira coisa que nós precisamos é de fé, de confiança em Deus, não é? Porque Deus continua mantendo tudo sob controle. Olha, nós acreditamos que um dia Jesus vai vir para vir buscar a sua igreja, não é? E todas estas coisas só nos remontam cada vez mais para a aproximação do fim. Eu não estou a dizer que é o fim agora, mas eu não sei também se não é. Não sei também se não é. O que me importa saber é que eu preciso estar pronto, né? Se o fim entretanto chegar. E saber que o fim para mim não vai ser apavorador se eu estiver com Jesus. Mas, trazendo esta situação para a situação do coronavírus, eu não posso também deixar de a aplicar a muitas outras situações, porque se este não for o fim agora com o coronavírus, vão vir outras situações em que igualmente se fará necessário o equilíbrio. Assim também, semelhantemente, no passado houve situações que nós passamos em que foi necessário o equilíbrio. Sem contar que nas nossas vidas pessoais existem situações que precisamos de equilíbrio. E para manter o equilíbrio, um alicerce fundamental é mantermos a nossa integridade espiritual, mantermos o nosso alicerce espiritual muito bem fincado, muito bem enraizado, para que não venhamos a ficar abatidos, não é? É claro que as nossas emoções elas continuam aí, continuam estando bem patentes, mas nós podemos manter um equilíbrio se mantivermos também a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, não é? Agora, Jesus fala sobre a prudência, não é?
Olha, este tem sido um momento de muitos debates, tanto em Portugal como no Brasil, como em outros países. Eu acredito que isto é um assunto igual para todas as nações, na medida em que se trata da mesma problemática de saúde, mas assim como cada família tem o seu próprio contexto, também naturalmente cada cultura, cada país, cada continente vai ter naturalmente o seu próprio contexto, não é? Não vamos negar essa questão antropológica, até mesmo falando, não é? O que acontece é que de fato as pessoas precisam ser prudentes. Prudentes em vários aspectos, né? Eu não vou citar aqui aspectos específicos da prudência, mas a prudência aqui eu gostaria de trazer a prudência na medida de todo o contexto que nós estamos a viver, né? Algumas pessoas acreditam que as quarentenas não funcionam, outras pessoas acreditam que as quarentenas funcionam, e isto mexe com as nossas emoções. Conforme eu disse, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E olha, como seres humanos nós temos sentimentos. E como sentimentos que nós temos, muitas das vezes nós vamos expressá-los, às vezes de formas mais exageradas, às vezes de formas menos exageradas, mas nós vamos expressá-los, não é? Isso faz parte da nossa socialização, da nossa expressividade, da nossa maneira de ser. Nós somos seres humanos, não é? Agora, a prudência é uma coisa fundamental. Eu acredito que uma das coisas que mais problemas tem levantado, e é aquilo que mais me assusta, não é o fato de ter que se fazer quarentena ou não ter que se fazer quarentena. Não são as opiniões que me assustam. O que me assusta são as intenções por detrás das opiniões. Às vezes ficam claramente visíveis. No entanto, não me cabe a mim ficar tecendo aqui nenhum tipo de crítica à posição A ou à posição B. Eu pretendo manter aqui uma posição neutra, até para que haja uma liberdade para analisar a situação, não é? Com verdadeira neutralidade. Bem, o que acontece é que quando nós buscamos ser prudentes, nós temos muito cuidado, inclusivamente com as nossas opiniões, não é? Nós não vamos manter uma opinião apenas por prediletismos, mas embasada naquilo que realmente seria o mais correto. O problema é que neste momento está difícil de definir o que é mais correto. Na verdade, eu creio, no meu ponto de vista, que talvez só daqui a uns 10 anos ou mais é que nós vamos saber, olha, afinal o que teria sido melhor teria sido ter feito uma quarentena mais severa, ou então ter feito a quarentena daquela maneira, ou então talvez chegaremos à conclusão de que, olha, não adiantaria de nada, foi uma burrice ter feito quarentena. Enfim, nós não sabemos se alguma das posições nos caberá de hoje para amanhã, ou se nenhuma das duas, de repente. E se de repente não surgirá uma outra resposta que só então, com a paz de raciocínio, com o espaço de tempo para raciocinar sobre o assunto de forma fria, então talvez nós conseguiremos ter. Não é? Então nós não sabemos, mas de facto nós precisamos ter prudência. Prudência na forma como nos expressamos. Para quê? Para não ferirmos suscetibilidades, para não sairmos brigando com as pessoas de quem nós gostamos e para também não sairmos criando confusões onde não é necessário confusão, onde tudo o que é necessário é tranquilidade. Assim também, nas situações do dia a dia, em outro tipo de situações, tanto no serviço, em casa, na atividade que nós praticamos, em todo lugar nós vamos precisar certamente de prudência. Então essa prudência não se aplica apenas ao coronavírus, mas se aplica a tudo o que nós fazemos. E por último, mas não menos importante, também a mansidão, que está relacionada com a prudência, não é? Porque quando a mansidão é no sentido de ser manso, não é no sentido de ser aproveitador, mas é no sentido de ser manso, no sentido de ser humilde. Ouvir as diferentes opiniões, ou conseguir ouvi-las, não significa que eu vou ter que concordar com A ou com B, mas significa que de repente eu posso observar as situações e tirar as minhas próprias relações e que de repente as duas opiniões foram importantes para eu poder tirar a minha relação. Não é? Afinal de contas, nós vivemos num mundo em que todos interagimos e cada vez mais de forma global. Agora é claro que este tem sido um momento que tem-se revelado muitas coisas, não é? Algumas boas, muitas pessoas com intenções
tão boas e atitudes tão bonitas que têm levado outras pessoas a terem a fome, por exemplo, a ter as necessidades supridas. Assim como outras situações talvez não sejam tão bonitas, em que as pessoas se têm aproveitado deste momento. Bem, para mim e para você fica apenas o convite para nós sermos equilibrados, sermos prudentes, mantermos a fé, sermos prudentes e sermos também mansos, no sentido de humildes. Tá bom? Aqui o meu abraço a todos. Neste momento é o que eu posso dizer sobre o assunto. Eu queria te dizer que eu estou profundamente condolido. Apresento as minhas condolências se alguém nos assiste aí que de repente perdeu alguém para esse coronavírus ou para outra situação qualquer neste período. Apresento as minhas condolências, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os seus familiares e que Deus nos ajude neste momento a vencermos com equilíbrio, tá bom? Forte abraço a todos, Verdades Transformadoras por hoje fica por aqui e até ao próximo vídeo. Fiquem na paz.